George Michael, um artista incrível. Essa música não podia faltar também. Não essa música necessariamente. Alguma coisa do George Michael precisaria definitivamente estar numa lista de grandes artistas ingleses. Certo, Marcão? O George Michael enfim, é outro que olhar pra carreira dele é um troço absurdo. Desde o Wham, né, que ele fazia o duo que ele tinha, né, o Wham. Basta a gente dizer que depois da morte do Freddie Mercury, ele cantou, tem aquela versão maravilhosa dele cantando Somebody to Love, junto com o Queen, em Wembley, aquela coisa toda. Na homenagem ao Freddie Mercury. Ainda com tudo tinha acontecido há pouquíssimo tempo, a dor da morte do Freddie Mercury era muito recente, subiu George Michael no palco e fez aquilo que ele fez, deu um foi show, aplaudido, né, por um estádio inteiro. Nossa, coisa absurda, comoção. E você entrar num palco que pertenceu, num lugar que pertenceu ao Freddie Mercury logo depois da morte dele, representando daquele jeito, é pra muito pouca gente. Mas pra muito pouca gente mesmo. É absurdo. Eu vou contar uma curiosidade sobre o George Michael que diz respeito ao Brasil. Você sabe que o George Michael, claro, era de um duo, era do Wham, tinha lá Wake Me Up Before You Go, enfim, outras coisas mais. Everything She Wants. Não, Careless Whispers. Já é do George Michael carreira solo. Certo? Ele já tinha se separado. O que acontece? No Brasil, o álbum do Wham sai um pouco atrasado. E aí, como já tinha saído o single do Careless Whisper, a gravadora meteu a música no Brasil. Essa música está no álbum do Wham, mas ela não é. Ela é uma música solo do George Michael, já era. E o Careless Whisper, talvez uma das músicas românticas mais emblemáticas de todos os tempos, com aquele solo de sax absurdo, né? Enfim, então só essa curiosidade com relação ao George Michael no Brasil. Essa música é incrível. E o clipe dessa música que você escolheu também é espetacular. Vambora, Marcão, próxima? Bora então. Então vamos aqui trazer outros que a gente até mencionou há pouco, que são os Stones. Eu coloquei essa música porque eu sei que você adora. Nossa, eu adoro. Agora arrepiou. Agora arrepiou. Não só essa música, esse álbum todo, Tattoo You. A despeito de você ter me dito que era só sobra, eu não sabia. Até a despeito de você ter me dito que era sobra, mas eu adoro essas sobras dos Stones, então. Mas é curioso porque o Tattoo You é considerado por muitos ainda o último grande álbum dos Stones. E é um álbum que... Porque assim, os Stones, depois do Some Girls, teve o lançamento do Emotional Rescue, que segundo Mick Jagger, na verdade não é segundo Mick Jagger, a realidade é essa, são sobras do Some Girls, veio o Emotional Rescue. E os Stones, o Tattoo You, na verdade, o Mick Jagger foi lá e raspou o que tinha no repertório dos Stones lá pra trás. E haja coisa boa nessa raspa aí, hein? Na boa, e acha coisa boa. Na verdade, o Tattoo You é um catado de coisa velha dos Stones, é isso aí, a realidade é essa. Puta, mas tem Start Me Up, que a gente tá falando, hein? E olha do que a gente tá falando aqui. Exatamente. Enfim, eu adoro são caras que foram muito influenciados pelo country. O Keith Richards é um apaixonado pelo country, aquilo que a gente estava falando. Sim, o blues americano, o impacto da música americana, do blues, imagina, muito, né? Então, E essa música, Waiting on a Friend, tem uma curiosidade que o clipe dela, onde que eles estão ali, quem vê o clipe, se der um Google aí, vai ver o clipe da música. Eles estão numa escadaria, bem numa escadariazinha assim, na frente de um prédio antigo. Esse prédio existe até hoje, em Nova York. É o mesmo prédio, mesmíssima escadaria, onde é a capa do Physical Graffiti, do Led Zeppelin. Do Led Zeppelin, verdade. Eu sentei ali pra tirar uma foto, porque fiquei pagando o sapo ali um tempão até não passar ninguém na rua. Claro. E ter uma foto sentado na mesma escada. Vamos embora então, Stones, claro, você está fazendo uma playlist dos súditos da rainha e seguramente são dos mais importantes súditos da rainha de todos os tempos. Dos mais importantes. Não resta nenhuma dúvida, Stones, como sempre, tiramos o chapéu, fazemos a reverência e seguimos a nossa playlist. Eu vou botar, Marcão, um dos artistas, pra mim, mais legais e mais emblemáticos dos anos 80, metade dos 80 pra frente e até a primeira metade dos 90. Claro que estou falando de Phil Collins. Esse é mais um que dominou as paradas, né, Marcão? Esse dominou as paradas de sucesso no auge, na época, assim que ele deixa o Genesis, dominou. E olha, Marcão, vou te dizer, hein? Eu nem sou um grande fanático por Genesis, tá?
Eu gosto da fase mais pop do Genesis quando o Phil Collins está na banda, certo? Aí sim, aí eu abracei Genesis e tal, mas a fase inicial da banda, eu confesso a você que eu não era muito fã, não, confesso. Eu não sou muito fã do progressivo, também, pra ser bem honesto. O progressivo não é tudo que é incrível do progressivo, né? Eu sei que você seja fã de progressivo, mas não é tudo de progressivo que é incrível. As maluquices do Peter Gabriel e outras coisas mais. Então eu gosto quando o Phil Collins vem pra banda, consegue, à custa de muito quebra-pau, ele consegue dar uma cara mais pop pra banda também. E depois ele começa a cantar também, fazer o vocal, enfim, e aí eu começo a gostar. Mas a carreira solo do Phil Collins é surreal. Aliás, eu não sei se você já leu, Marcão, a biografia do Phil Collins, o livro. Não, eu não li. Então mas é o seguinte, você já me recomendou ela. Então eu tô recomendando de novo, leia, porque é muito legal você entender a história da música naquele momento, a história da música mundial naquele momento, e ele participou da história da música naquele momento, ele gravou com quase todo mundo, de Paul McCartney a quem você imaginar, Phil Collins gravava com todo mundo. Aliás, mais uma história curiosa, nesta música, esses metais que você tá ouvindo aqui, eles são do Earth, Wind and Fire, a banda americana. Os caras sabiam um pouco de... Exato. Tinha um metalzinho fraco. Que eu vou até botar um pedacinho aqui. Fraco. Esses metais são Earth, Wind and Fire. E essa relação do Phil Collins com Earth, Wind and Fire, ela começa ainda no Genesis, né? Você tem No Reply at All e outras mais, que já era o naipe de metal e os arranjadores de metal do Earth, Wind and Fire. E depois ele acaba lá na frente retribuindo a participação no Easy Lover, do álbum do Philip Bailey, Walking on the Chinese Walk. Ele canta Easy Lover, que é um big hit também, na voz do Philip Bailey e, claro, na voz do Phil Collins. Que escolha, hein? Que escolha. Essa é de arrepiar também. Vambora, Marcão. Vai que é sua. Atenção, só uma coisa, Marcão. Nós já temos 17 músicas, tá? Então nós temos ainda 3 pra gente colocar aqui agora e depois teremos mais 20 pra fechar as 40. Mas aqui no Playlistando, no podcast e no programa, faltam 3. Vambora, escolha bem, pense bem. Vou pegar o gancho que você acabou de deixar do Phil Collins e depois eu explico, e vou pegar o deus da guitarra, Eric Clapton. Enquanto tem essa introdução da música de Bad Love, isso é Bad Love? Bad Love. Que é uma música do Journeyman. Essa música tem uma coisa... a gente tá falando do Phil Collins. O Phil Collins é o cara que toca a bateria nessa música. Você acabou de falar que participou de todo mundo, tá aí. O Phil Collins toca batera nessa música e faz backing vocals também. Perfeito. Esse riff é incrível. Como é que você vai fazer uma lista dessa sem Eric Clapton, Marcão? Sem Eric Clapton, né? E aí estão os dois, né? Tá a batera do Phil Collins, tá a guitarra do Eric Clapton. Enfim, esse álbum é surreal. Eu assisti a turnê desse álbum, quando ele saiu em turnê pra esse álbum. O palco era um troço inacreditável. Porque tinha o Nathan East no baixo. Só Nathan East. Steve Ferrone era o baterista. Steve Ferrone, que tocou, enfim, com o Duran, que tocou com uma galera. Nathan East tocava com o Michael Jackson, só. Tocava com... pois é. O tecladista era o Greg Phillinganes. Também tocava com o Michael Jackson, era arranjador do Michael Jackson também. Não, arranjador e diretor musical do Michael Jackson. É isso aí, só. Na percussão tava o Ray Cooper. Só. Então, vai vendo. Quem não sabe o que é o Ray Cooper, aquele careca que toca com todo mundo. Geralmente com as bandas inglesas, né? O cara arrebenta. Figuraça. É um percussionista, né? A Tessa Niles era backing vocals dessa turnê, tava no palco. Que, enfim, cantou no disco de todo mundo também, sei lá quantos aí. Foi backing vocal de todo mundo, enfim. É um negócio muito absurdo essa turnê do Eric Clapton. Quem tava com ele, quem andou com ele, enfim. É um negócio eu tenho um gosto diferente, Marcos. Assim, eu tenho um gosto maluco. Eu não tô falando que eu não gosto disso não, pelo amor de Deus, Journeyman é absurdo. Claro. Mas eu gosto de um álbum do Clapton que praticamente quase ninguém gosta, que é o Another Ticket, aquele Bordeaux, aquele meio... Eu gosto desse álbum. Eu adoro esse disco. Demais. E aquele ao vivo no Budokan, naturalmente, que aquilo é um clássico, aquilo é um emblema do rock and roll. Enfim. Vamos lá, Marcão. Eu adoro esse álbum. Vamos lá. Então quer dizer que faltam 2, é isso? Então já que estamos falando de ingleses e já estamos falando de participações do Phil Collins, ele não participa nesta música, especificamente, já vou falar. É claro que eu tô falando do Tears for Fears,
E o Phil Collins não participa nessa música, mas participa nesse álbum, tá? Ele toca em Woman in Chains, a batera é do Phil Collins. E tem até uma curiosidade, Marcão. Ele não toca a bateria na música inteira. Ele toca da metade pra frente. Eu não sei bem o motivo. Parece que foi gravada numa jam. Ele tava no estúdio brincando com os caras lá e tal. E aí gravaram e usaram só um pedaço. Eu não sei bem o porquê. Não sei se é um problema de sync, eu não sei, essa informação eu não tenho. Mas, de toda forma, ele participa de Woman in Chains, o Phil Collins, mas esse disco é um dos álbuns mais legais do Tears for Fears, que já vinha de um grande sucesso, né, que era o Songs from the Big Chair. Tinha Shout, Everybody Wants to Rule the World, que era um disco bastante mais eletrônico, e aí vem para The Seeds of Love, que era claramente inspirado em 60s, inspirado em Beatles e outras coisas mais. E depois desse álbum a banda se separou, né? Na verdade, sim, continuou como Tears for Fears, mas aí foi só o Roland Orzabal que seguiu. Kurt acho que saiu, já não participa do disco seguinte, eles voltaram. Ele fez um álbum, inclusive fez álbum solo, o Kurt Smith. As músicas do Tears for Fears que eu mais gosto são cantadas principalmente pelo Kurt Smith. Olha, Marcão, vou confessar pra você que eu não consigo diferenciar qual dos dois. Então eu gosto de quase tudo, desde Change. Desde Change, eu lá acho no que primeiro. Você gosta mais das músicas cantadas pelo Kurt Smith. Desde Change, lá na frente, eu gosto de tudo. Esse disco é espetacular. Os cantam todas, né? Mas falando onde os vocais principais do Kurt Smith aparecem. Bom, Marcão, antes de você finalizar aqui as 20 aqui, tá? Eu quero só dizer o seguinte, pessoal. A gente, obviamente, aqui no programa, a gente não vai conseguir colocar tudo, tá? Na lista das 40, você vai achar Adele, ok? Você vai achar Simple Minds, você vai achar Dire Straits, vai achar Iron Maiden, David Bowie, vai achar Chemical Brothers, claro, Supertramp, que a gente tá falando aqui de todas as eras, todas as fases dos artistas que são súditos da rainha. Estamos falando de, vai ter Cult, vai ter Oasis, The Cure, só coisa ruim, vai ter Blur, vai ter The Smiths e outras coisas mais. Então, Marcão, escolhe uma pra fechar pelo menos aqui o programa, pra depois o pessoal poder correr lá no Spotify e poder escutar as 40 de uma vez, que só tem coisa boa. Então tá, então vamos fechar com a maior banda inglesa da atualidade, uma das maiores, obviamente, da história, mas hoje esses caras estão no comando, cara. É lindo isso, né? Puta, incrível. Coldplay, claro. Coldplay, enfim, são caras que também já não são tão novos, né? Se a gente for ver, o Coldplay tá aí, tá na estrada já. Enfim, desde o final acho que o primeiro álbum de 99, obviamente a banda começou antes, mas é uma banda que já tem mais de 20 anos. Mas até hoje aí, os caras seguem inovando, seguem trabalhando com o que tem de tendência, com o que tem de mais interessante. A banda se recicla, a banda traz novas ideias. O som deles é cada vez mais legal, né? Aglutina público, eles trabalham com as pessoas certas, eles estão sempre próximos dos artistas mais interessantes e tá aí, né? O show deles é uma experiência, tem que ver. É mais que um show, é uma experiência mesmo. E Marcão, você conversou com eles recentemente, não foi isso? Conversei recentemente, eles lançaram agora música nova, Higher Power, e eles bateram um papo, foi super legal a conversa, porque... Que aliás virou um outro podcast também, já pode anunciar aqui também, claro. Tá no Sabe Aquela Música, a conversa sobre, a conversa especificamente e detidamente sobre Higher Power, sobre a produção de Higher Power. Eles trabalharam com o Max Martin, que é um dos gênios também da música, da produção. Ele não é um artista, mas ele compõe e produz como poucos. E eles falaram bastante sobre a música. Eles têm uma forma muito, muito criativa de enxergar as coisas, de perceber a relação das pessoas com as músicas. Eles até falaram que eles criam todo esse ambiente para cada música, eles imaginam qual ambiente que a música vai estar inserida, eles já pensam no videoclipe, já pensam eles colocam a música quase dentro de um universo, de um ecossistema, porque eles falam hoje, a forma como as pessoas ouvem música hoje, na verdade, você vai lá e dá um play, você não é como antigamente, que você pegava um álbum, ficava lendo os créditos, vendo as fotos, imaginando em qual momento a banda está. Hoje não tem isso, então eles criam todo um universo de imagens em torno das músicas para quem quiser ter a profundidade,
poder se envolver mais com a obra deles. Não, muito legal, você definiu bem, é mais do que um show, é uma experiência e o consumo, vou chamar de consumo, o consumo da obra deles também é uma experiência muito mais completa, que é exatamente isso que você está colocando. Coldplay muitíssimo bem escolhido, parabéns. Então é o seguinte, Marcão,